Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Vendeu-sama. Resumidamente, perdi o meu antigo canal Mugiwara, que tinha quase 8.000 inscritos, por isso estarei repostando algumas das histórias que eu fiz lá. Como por exemplo essa que é basicamente: se o Luffy fosse inteligente e fosse treinar com Shanks por 2 anos. Bom, compartilhem o canal e vamos em busca dos 1k inscritos. E sem mais enrolações, bora pro capítulo. East Blue Villa Força 0806, 1433. A história começa quando Luffy tinha 5 anos. Ele começaria a estudar, mostrando ser um gênio, aprendendo as coisas muito rápido com seu avô Garp, decidindo o treinar para ele virar marinheiro com Luffy, aprendendo tudo de primeira. East Blue Villa Força 0309, 1435. Quando Luffy tinha 7 anos, ele estava bebendo suco no bar na Makino até que um grupo de piratas chega no local e fica bebendo sake, com Luffy pedindo para entrar no bando do Shanks. Porém o Ruivo recusa e manda ele beber o suquinho dele. Vai a merda. Suquinho e coisa de bebê, eu quero e sake. Fala o moreno, pegando a caneca do Shanks e bebendo o sake da caneca do Ruivo, deixando Shanks e sua tripulação muito surpresos. Após um tempo, Luffy cuspiria o sake dizendo que tá muito ruim e fazendo uma careta muito feia, fazendo Shanks e sua tripulação rirem muito. Luffy veria um baú e o pegaria vendo uma fruta roxa, e como estava com fome ele a comeria. Shanks olharia pro baú ainda rindo vendo o baú e vendo que ela não estava mais ali se assusta. Luffy, você comeu a fruta roxa que tinha nesse baú? Indagaria o Ruivo enquanto encarava o moreno muito assustado. Sim. Por quê? Ai, ela é muito azeda, quando for pegar uma fruta pegue uma mais doce. Diz o moreno meio confuso com a pergunta de Shanks. Idiota, essa é a Gomu Gomu no Mi Uma no Mi. Ela te dá podres de borracha em troca de que você não consegue mais nadar. Comenta o Ruivo, deixando o moreno muito surpreso. O quê? Como assim? Pergunta o moreno, tendo seu braço puxado por Shanks com o braço se esticando, deixando Luffy muito surpreso e assustado. O que isso? Eu achei que você estava falando mentira. Fala o moreno muito assustado com o que havia acontecido. Após um tempo, alguns homens da montanha chegariam no local com o líder deles pedindo sake, porém Makino diria que o sake não tinha acabado. Se já acabou, o que esses piratas estão bebendo por acaso é água? Questiona o líder da montanha, parecendo muito irritado. Eles estão bebendo as últimas garrafas de sake que sobraram. Diz a esverdeada enquanto tentava tranquilizar o homem. Olha, ainda sobrou uma garrafa de sake. Se quiser pode pegar e beber. Branda o Ruivo enquanto entregava a garrafa, tentando ser gentil. Não, eu quero 20 barris cheio de sake, não uma garrafa. Comenta o figurante, quebrando a garrafa na cara de Shanks, fazendo ele ser encharcado de sake, assim deixando Luffy muito irritado. Sem pensar muito, Luffy ativaria o haki do armamento que tinha aprendido com seu avô e desferiria um socão, acertando o rosto do líder da montanha, o jogando para longe, deixando todos no local muito surpresos e assustados porque aquele garoto tinha muita força. Com essa idade e ele já tem haki do armamento. Que treinamento ele fez para já ter isso? Eu aprendi o meu haki só depois dos 15 anos. Pensa Shanks muito impressionado com o que via. Um homem da montanha tentaria atacar Luffy, porém Shanks acertando um socão no bucho do figurante, o desmaiando. Após isso, os membros da tripulação do Ruivo facilmente derrotariam os homens da montanha. Então Shanks, agora que te mostrei, aceita que eu entre em minha tripulação? Perguntaria ao moreno enquanto encarava Shanks com um largo sorriso em seu rosto, demonstrando sua força. Eu e minha tripulação ainda podemos ficar 2 dias nessa ilha, então eu vou pensar nesse tempo. Fala Shanks, ainda tentando compreender o que tinha visto. Mas me diga uma coisa, como você aprendeu o haki do armamento? Meu avô, o vice-almirante Garp, que me ensinou a usar ele. Mesmo que ele queria que vá para a marinha, eu quero ser pirata e desbravar todos os mares do mundo, assim como o Gold Roger fez. Fala o moreno, deixando para Ruivo um pouco surpreso ao saber quem era o avô Luffy.
Passaria 2 dias com Shanks pensando na proposta do Luffy e o aceitando em sua tripulação como aprendiz, mas dizendo que ele ficaria apenas 2 anos com ele para treinar e depois voltava para sua ilha e criava sua própria tripulação com Luffy aceitando. Shanks então conversaria com o prefeito da cidade e Makino e os convencendo a deixar Luffy ir ao mar. Eles partiriam da ilha e começariam o treinamento de Luffy, que aprenderia a lutar com espadas, a atirar, um pouco de navegação, arqueologia, medicina e carpintaria. Luffy também treinaria com Shanks, aprimorando seu haki do armamento e da observação, além de despertar o haki do rei e conseguir dominá-lo, além dele aprender a colocar haki do armamento em sua espada. Depois de 2 anos Luffy voltaria para sua ilha, mas antes Shanks daria seu chapéu de palha e um log pose para Luffy, e o carpinteiro do Shanks daria um barco para o Luffy para ele voltar para sua ilha. Luffy voltaria para sua ilha recebendo um cascudo do Garp e indo morar junto com Dandan e Ace, como originalmente Luffy conheceria Ace e Sabo, com eles virando irmãos e Sabo morrendo. East Blue Villa Focha 0505-1446 teria se passado 9 anos com Luffy já tendo 18 anos, com ele saindo em sua jornada pirata, e nesses anos ele treinaria muito pesado, dominando por completo seus vamos, além de criar o Gear Second, o Tier de Furt Bondman, conseguindo dominar os 2 primeiros, mas ainda estava treinando para dominar o último. Luffy sairia de sua ilha se encontrando com o Rei do Mar, o derrotando com apenas um golpe sem demonstrar nenhuma dificuldade. Passaria um tempo com Luffy navegando e graças às suas habilidades de navegação ele não seria pego pelo aquele tornado do primeiro episódio e não teria motivos para entrar em um barril. Em outro local, Alvida Clava de Ferro e seus tripulação atacariam um navio da marinha, roubando praticamente tudo. Luffy chegaria no local, invadindo o barco de Alvida e se encontrando com alguns piratas da Alvida e os facilmente derrotando. O Moreno acabaria se encontrando com o Kobe, com os dois tendo a mesma conversa do original. Após um tempo Alvida chegaria no local, atacando Kobe com sua clava de ferro, porém Luffy o salvaria, tirando ele da direção do ataque. Chapéu de palha e cicatriz na bochecha. Você é o chapéu de palha que tem uma recompensa de 50 milhões de Beli. Isso é impossível. Você não é visto nos mares há 9 anos. Exclama a morena, muito assustada ao ver aquela lenda em sua frente. Ora, pelo visto alguém aqui me conhece. Comenta Moreno com um pequeno sorriso no rosto. Alvida de forma desesperada desferiria um golpe usando sua clava, porém o chapéu de palha se esquiva e acerta um socão no bucho da Alvida, fazendo ela cuspir sangue e ser jogada um pouco para trás. Os piratas da Alvida chegariam no local, atacando Luffy, que facilmente se esquiva e usa o haki do Conquistador, desmaiando todos os piratas da Alvida. Após isso Alvida atacaria Luffy por trás, porém Mugiwara se esquiva graças ao seu haki da observação e acerta um socão no bucho da Alvida, a jogando para longe muito ferida. Depois disso vários barcos da marinha estavam chegando no local com Luffy pegando Kobe e rapidamente sairiam do local. Então Luffy-sama, o que você irá fazer agora? Pergunta Kobe enquanto encarava Luffy, curioso com o que o Moreno iria fazer. Na verdade, vou começar a procurar meus companheiros, e primeiro será Honoro Zoro, o caçador de piratas. Balbucia Luffy, assustando Kobe, que não esperava aquela resposta. Dizem que esse Zoro é muito mal e mata piratas por prazer, e você é um pirata. E mesmo que tenha derrotado a Alvida, você não terá chances com ele. Fala Kobe, subestimando muito a força do Moreno. Odeio quando me subestimam. Exclama o Moreno com um olhar sério que faria Kobe ficar todo arrepiado de medo. East Blue Sheostov 0705-1446. Após 2 dias navegando, Luffy e Kobe chegariam na ilha em que Honoro Zoro se encontrava com eles, primeiro escondendo o navio para ninguém saqueá-lo e depois comprariam mantimentos para o navio e apenas depois disso iriam até a base da marinha onde estava preso Honoro Zoro, o caçador de piratas, que por derrotar vários piratas teriam uma recompensa de 12 milhões de Beli. Então esse é o Honoro Zoro, o caçador de piratas. Interessante, ele parece muito forte, além dele já ter uma recompensa de 12 milhões de Beli.
Pensa Luffy levemente impressionado pela alta recompensa do caçador de piratas. Antes que Luffy pensasse em mais algumas coisas, uma garota pularia um muro da base da marinha e entregaria 2 bolinhos de arroz para Zoro, que recusaria e mandaria ela ir embora. Depois chegaria Elmeto e alguns marinheiros. Ei garotinha, você não soube que meu pai, o grande oficial da marinha Capitão Morgan, fez uma regra que para quem chegar perto do caçador de piratas iria ser morto. Mas hoje estou bem benevolente, então pouparei sua vida, guarda. Exclama o loiro com um dos marinheiros que o acompanhava, pegando a garota e a jogando pro outro lado. Porém Luffy rapidamente salvaria a garota da queda. Após Elmeto e os marinheiros saírem do local, Luffy pularia o muro da base da marinha com Zoro pedindo o bolinho de arroz da garota, que teria caído no chão quando ela foi jogada. Luffy pegaria o bolinho de arroz e o jogaria na boca do Zoro, que o comeria. Então garoto, quem você? E o que está fazendo aqui? Não tem medo de morrer, não? Pergunta Zoro enquanto encarava o moreno com um olhar sério, tentando botar medo nele. Meu nome é Monkey D. Luffy. E eu estou para te recrutar para o meu bando pirata. Comenta o moreno enquanto encarava o esverdeado, que parecia levemente surpreso com tal audácia. Eu sou um caçador de piratas, então por que acha que vou aceitar virar um pirata imundo que traz seus companheiros e os mata por dinheiro? Pergunta Zoro com um olhar sério. Primeiro, eu nunca mataria algum companheiro a menos que ele me traísse, claro. Segundo, me disseram que você é um espadachim, então se eu pegar suas espadas você poderia pelo menos pensar. Pergunta o moreno enquanto encarava o esverdeado, que parecia ainda surpreso com tal audácia. Tudo bem, pegue minhas espadas de volta e quando estivermos fora daqui, nós dois lutaremos, e se eu vencer eu te mato, se você vencer eu me rendo e entro em sua tripulação. Fala o esverdeado com um sorriso, convencido de que facilmente venceria. Aí, coitado, acha mesmo que está perto do meu nível? Eu vou mostrar pra ele o que é ser forte. Pensa o moreno com um leve sorriso em seu rosto. Tudo bem, volto em alguns segundos. Continua Luffy desaparecendo da visão do esverdeado, o que o deixaria muito surpreso pela alta velocidade do Mugiwara. Luffy iria pro teto da base da marinha, vendo alguns marinheiros e o Capitão Morgan, mas não ligando muito, e passando reto, averiguando toda a base da marinha em menos de um minuto, assim achando as espadas do Zoro. Enquanto isso, Kobe pegaria uma faca dada por Luffy e a usaria para cortar as cordas que prendiam Zoro. Um marinheiro que ficava responsável por vigiar veria aquilo e logo falaria pro Capitão Morgan que junto de alguns marinheiros iriam para fora, e quando iriam atirar em Zoro e Kobe, o chapéu de palha chegaria no local e usando uma das espadas do Zoro cortaria as balas. Então Zoro, eu posso pegar uma emprestada, meio que eu esqueci minha no meu navio. Comenta o moreno enquanto encarava o esverdeado com um leve sorriso no rosto. Ah, claro, não tem problema. Balbucia o esverdeado enquanto encarava o moreno, duvidando levemente de sua habilidade com a katana. Luffy pegaria uma das katanas de Zoro e colocando aqui do armamento nela e rapidamente arrancando na direção de seus oponentes, cortando a cabeça de todos. Morgan tentaria atacar Luffy por trás usando seu machado, porém Zoro, usando suas outras 2 katanas, usaria o estilo de 2 espadas canhão de 72 libras, cortando assim o peito do Morgan, assim o derrotando. Elmepo pegaria o Kobe de refém e diria que iria matá-la caso Zoro matasse seu pai, porém em menos de 2 segundos Luffy tira Kobe de perto do Elmepo e acerta um golpe de espada na parte sem lâmina na nuca do loiro, derrubando. Após aquela chacina, Luffy, Zoro e Kobe rapidamente sairiam do local, com Kobe ficando na cidade para se alistar na marinha, enquanto Luffy e Zoro iriam em direção da próxima ilha. Então Zoro quer mesmo lutar depois que eu mostrei minha real força? Pergunta o moreno com um sorriso no rosto, muito confiante de sua vitória. Não mesmo, você é muito forte. Mas o que você fez naquele momento da batalha em que a lâmina da minha espada ficou negra? Questiona o esverdeado, que nunca havia visto aquilo em sua vida. Tá falando disso? Pergunta Luffy ativando aqui do armamento com Zoro, respondendo sim com a cabeça. Ah, isso aqui é o aqui do armamento. O que é aqui? Pergunta Zoro enquanto encarava o moreno muito confuso com aquele assunto.
Haki é uma energia espiritual usada como defesa. Existem 3 tipos de Haki: o do armamento, da observação e do conquistador. Bom, vou lhe explicar sobre os 3 tipos. Primeiro, o Busoshoku Haki, também conhecido como Haki do armamento, permite que o usuário crie uma força semelhante a uma armadura invisível em torno de si. Semelhante ao Tekai, este Haki permite que o usuário se defenda contra os ataques que podem causar-lhe danos, além de poder usá-lo para atacar. O Haki da observação, ou Kenbushoku Haki, é o tipo de Haki que permite o usuário sentir a presença de outras pessoas, mesmo sem ver elas diretamente. Bom, e por último, mas não mesmo importante, o Aoshoku Haki, conhecido como Haki do Rei ou Haki do Conquistador, é um tipo raro de Haki, desenvolvido entre 1 em 1 milhão, altamente poderoso, impossível de ser desenvolvido através de treinamento. Aoshoku Haki dá ao usuário a possibilidade de dominar a determinação dos outros, além de desmaiar oponentes com pouco espírito de luta com apenas um olhar, tipo aqueles marinheiros que acabamos de derrotar. Exclama o Moreno, explicando tudo para o esverdeado em detalhes. Isso é incrível. Então você tem o Haki do armamento? Perguntaria Zoro, subestimando a força de seu capitão. Para falar a verdade, eu tenho todos os 3. Branda o Moreno, deixando o esverdeado muito surpreso com a força de seu capitão. Será que você poderia me ensinar? Pergunta o esverdeado enquanto encarava o Moreno. Claro. Vai demorar 1 semana para chegarmos na próxima ilha, para ser mais exato, chegarmos na Orange Town. Diz o Moreno enquanto encarava o horizonte à frente. Como dito anteriormente, Luffy começaria a treinar o Zoro, e primeiro ensinando Haki do armamento com o esverdeado, conseguindo usá-lo por tempo ilimitado, e quando termina de usar, ele ficar muito desgastado. To be continued.